Primeiramente, eu gostaria de me apresentar aqui. Você sabe um pouquinho de mim, né? Sim, Eu era aluno aí do Teorema Militar, né? Eu fazia o curso da AFA para essas carreiras de oficial, né? sim. Eu era muito ativo mesmo, eu botava um monte de dúvida lá no escola, eu era bem ativo. Nessa época eu estava estudando, assim, de uma média de 5 a 4 horas por dia, 5 até mais do que isso, porque se contar se somar todas as horas, né, dá até mais Sim. do que isso. Isso Mas a foi em minha. que ano? Só pra gente se situar. Isso aí foi em 2022, né? Tá, 2022. show. Eu ainda estava no ensino médio, aí eu me preparava, estudava, me preparava para o concurso. Sim. Aí, nesse ano, eu acabei passando na prova da especialista. Uhum. Porém, eu não fui por causa de uma data que eu não vi. Aí eu não fui. Caramba, cara. Você é complicado. Mas eu ainda não tinha maturidade suficiente para poder realmente entrar numa carreira como sargento, Então acabou que na até que foi minha bom, né? opinião. Porque deu tempo de você também passar por esse processo de amadurecimento, de crescimento. Isso, com certeza. Entendi. Show de bola. Pode prosseguir. Aí foi fundamental, mas eu estudava muito. Sim, Pegava livros didáticos, fazia muitas questões mesmo. Eu acho isso aí essencial para a pessoa passar mesmo. sim. E como é que foi esse progresso rumo à aprovação neste ano agora, de 2022 para cá? Como é que você veio estudando? O que veio acontecendo? Bom, eu fazia a forja, né? Eu entrei no seu programa de para se desenvolver mais, né, nos estudos. Cara, foi fundamental, porque eu acho que se eu não fizesse, cara, provavelmente eu não teria conseguido essa aprovação. Provavelmente eu não teria conseguido passar. E desde que você entrou na Ford ainda na primeira versão dela, né? Você entrou quando ainda É, tinha aquelas outras aulas. E tal. eu Você acho viu que a agora tem mudança? até aulas novas, né? Tem, agora mudou a estrutura. Eram 5 etapas, né? Eram 10 semanas. Eu Isso. consegui transformar em 3 etapas para encurtar um pouquinho o treinamento. E como é que você conheceu a Forja? Cara, eu conheci a Forja pelo seu canal no YouTube. Aham, Eu tava assim, no tempo livre que eu tinha, eu ficava pesquisando, como estudar mais, como se desenvolver mais nos estudos. Eu sempre ficava pesquisando, entende? sim. Para E de, conseguir ter resultados melhores. sim. E essa postura tua é muito importante, né? Porque a gente vê às vezes que tem gente que é teimosa e pega assim, o cara quer aprender tudo sozinho, dando cabeçada na parede. Eu sempre costumo dizer o seguinte: em vez de você tentar abrir um buraco na parede dando cabeçada, é melhor você procurar uma porta ou uma janela, né? É mais inteligente fazer isso. É, E porque a gente não sabe tudo, né? Tem coisa que a óbvio, gente não sabe. óbvio. Foi, por exemplo, o que eu fiz em 2017, quando eu comecei a estudar de verdade. Não tinha muito conteúdo para concurso ainda na época. Então eu fui procurar conteúdo sobre aprendizagem, fui ler um monte de livros sobre aprendizagem, fui ler muitos livros sobre construção de mentalidade, principalmente de atletas, de empreendedores. Tem lá o livro do Kobe Bryant, os livros Relentless do Tim Morris, entre outros, né? Que ajudam muito você a ver da forma certa. E isso me colocou muito na frente da concorrência. Eu via meus colegas de curso, quando eu Que as fiz o outras curso pessoas, presencial. elas não fazem isso, elas Não. só estudam, né? Acha que É, vai passar assim. e na verdade finge que estuda muitas vezes. A gente olha e vê assim, o cara não está estudando de verdade, porque ele não aprende. Se você não aprende, você não está estudando. Aí fica naquela loucura, todo ano reinicia os estudos, todo ano é a mesma coisa. O cara Aí reprova. todo janeiro estuda cinemática de novo. O que é isso, meu Deus do céu? Não faz sentido. Aí reprova e continua nesse ciclo, não sai. É um inferno isso, né? Eu sempre busco o quê? Um caminho direto. Estudar para aprender de verdade, seja para um concurso militar, para um concurso público, para um concurso policial, para um vestibular. A gente tem que construir o conhecimento, né? E, assim, quando você entrou na Forja, qual que você acha que era o seu principal problema, assim que você entrou? Cara, eu acho que o meu principal problema era a indisciplina. Sim. E eu tinha um pouquinho de dificuldade de prestar atenção. Aham. E teve até eu lembro que teve uma aula sua que você explicou.
para a gente manter mais foco, a gente precisa de uma hora para tirar o celular, né? Deixar o Sim. celular ali, desligado numa gaveta. Eu fazia isso, cara, e deu muito certo. Deu muito certo mesmo. Eu conseguia E, prestar atenção ali direto, umas 2 horas, aí parava, voltava de novo. Foi muito bom para os meus estudos. que engraçado, é uma coisa tão simples, né? É, É uma coisa simples, mas que faz uma diferença absurda. porque E não tem como essa, você estudar e ficar olhando o celular ao mesmo tempo. pra gente, isso é óbvio. Quando a gente já passou por esse processo, já foi aprovado, já mudou, já testou, pra gente isso é óbvio. Mas às vezes, por exemplo, uma pessoa que vai assistir essa gravação aqui da entrevista, ela não consegue notar que o problema dela tá aí. Digo isso com experiência de causa. Quando eu tava lá na 2017, antes de eu começar a estudar de verdade, assim, que foi só em novembro que eu tomei a decisão de estudar. Até então eu tava fazendo prova, inclusive eu fiz 2 vezes a prova da especialista e reprovei. Eu fiz a AFA também em 2017, reprovei também. Eu ia às vezes para aulões, assim, e eu pegava e eu ficava no celular o tempo inteiro, o professor explicando o negócio lá e eu no celular. Eu cheguei a tentar, durante um mês, participar de um curso preparatório. Nesse um mês eu não aprendi nada, porque eu ficava o tempo inteiro no curso preparatório, dividindo a atenção entre a aula que estava bem na minha frente e o celular. Então, assim, eu noto que eu não tinha, isso não era claro para mim. O meu problema de foco estava ali no celular. Por isso que eu enfatizo tanto isso hoje em dia. Redes sociais, joguinho, pornografia, ficar conversando no WhatsApp, ficar vendo toda hora lá, notificação. Tudo isso mata o foco. Mas muita gente não nota, como eu não notava. Né? Com certeza. É bizarro, uma coisa simples, mas tem uma diferença tão grande na nossa vida. Bizarro. E assim que você começou na Forja, você sentiu alguma dificuldade na aplicação de todo esse processo, né? De aprimoramento do foco, aprimoramento da disciplina, da capacidade de estudo, da constância? Teve dificuldade? Como é que foi isso? No começo foi um pouco difícil, né? Porque eu não conhecia muitos conceitos que para mim foi importante, né? Aprender. Sim. Essas histórias que você contou, né? Na Forja também foram importantes para eu ir construindo, né? Sim. Meu desenvolvimento nos estudos. Então, eu acho que foi fundamental mesmo para mim. Não tem outras palavras. Que bom, cara. E hoje em dia, assim, quando você olha, né? Faz esse antes e depois. Como é que você vê essa conquista da aprovação diante da maturidade que você adquiriu? Né? Como é que você se sente hoje diante dessa aprovação que você conquistou e dessa nova fase que vai se iniciar na tua vida? Cara, eu fico muito feliz, né? Porque é muito decepcionante uma pessoa ficar estudando anos e não conseguir passar em nada, né? Ficar ali batendo cabeça e não conseguir entrar em nada. Então, para mim, foi uma conquista muito grande que Deus me deu e eu estou feliz agora que eu vou conseguir entrar na carreira militar. Bom, cara. Muito bom. Que mensagem você deixa aí pro pessoal que vai assistir essa nossa entrevista? Porque, principalmente aqueles que estão desanimados, aqueles que, de repente, assim como você já estava estudando, tomaram porrada. O que você diz para eles? Cara, continua persistindo no seu foco. Se você trabalha, tenta dividir, né, o seu tempo de trabalho e estudo. Quando não estiver fazendo nada, tenta fazer o máximo de questões, cara. E faz o máximo de provas. Mesmo que você ache que é uma prova, sei lá, uma prova banal, uma prova de praça, faz, cara. Porque às vezes é aquela oportunidade que você está precisando, entendeu? E não desperdiçar as chances que a vida está te dando. Verdade. Que às vezes é a soberba que rouba da pessoa até mesmo a vontade, né? De ir para uma carreira que mudaria a vida dela. Com certeza, com certeza. Excelente, cara. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Acredito que essa entrevista vai ajudar muita gente aí também que está na busca. Não só numa aprovação militar, mas também aprovações pessoal que está fazendo concursos policiais, concursos públicos no geral. Porque é a mesma coisa, vestibular. Né? Até o pessoal vai fazer o Enem daqui a pouco. É a mesma coisa. O processo de aprovação, o processo de se tornar estudante aprovado é o mesmo para o cara que quer um concurso militar, para o cara que quer um concurso policial, para o cara que quer um concurso. Com certeza. O que muda, às vezes, é o grau de dificuldade de cada um, mas o grau de dificuldade não muda a natureza do estudo que a gente faz.
né? E da mentalidade que a gente tem que ter, principalmente. E tem outra coisa ainda, filho. As pessoas elas ficam menosprezando essa prova de praça, mas se você for olhar, cara, tem questão ali absurda. Na prova da IAN desse ano, pô, teve umas questões ali que a própria escola naval ela pegou para poder fazer. Sim, sim. Porque, na verdade, a prova, ela não... A prova não é que a carreira, né, seja... Não é pelo fato da carreira ser hierarquicamente inferior que a prova vai ter que ser necessariamente uma coisa hierarquicamente inferior também. A IAN, cada ano que passa, ela tá mais difícil. A EAR, a mesma coisa. A gente vê que a EAR, em muitos aspectos, ela tá mais difícil do que, por exemplo, certas coisas da SpaceX. Certos aspectos da IA, inglês mesmo da IA, é bem mais difícil do que o inglês da SpaceX. Se você bota principalmente BCT, pô, não tem nem o que falar. Então, a gente vai fazendo esse comparativo, a gente nota que a tendência é ficar mais difícil. Isso não só nos concursos militares. A gente olha os concursos policiais, a gente vê o mesmo processo. Os concursos públicos, a gente vê o mesmo processo. Tá ficando mais concorrido, tá ficando mais então difícil. não tem como ficar brincando, entendeu? Não. Porque você tá ali, é só a vida, entendeu? E tá em jogo. É isso aí. Só a vida. Então não tem como mais ficar um ano brincando de estudar. É isso aí. E a aprovação, eu sempre digo, né? A melhor confiança que tem é resultado. Uma vez que você consegue uma aprovação e vira essa chave na sua cabeça, você nota que, caramba, conseguir é o primeiro passo que você dá, mas não é o último. Você vai continuar lutando, você vai continuar almejando, você vai poder fazer ir mais longe. Com certeza. Muito bom, Vitor. Parabéns, cara, pela aprovação. Valeu, obrigado. Que seja a primeira de muitas, né? É assim como o pessoal que está assistindo aí também. Juntem-se à Forja do Estudante Aprovado. Se você ainda não é meu aluno, venha, né? Faça como o Vitor. E espero que você consiga grandes resultados ainda esse ano, no ano que vem. Forte abraço, Vitor. Valeu, Matheus. Obrigado.